seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. E nesse tutorial você vai aprender passo a passo como criar a sua própria versão da saia diamante. Mas antes da gente partir para o tutorial, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho de verdade. Então não custa nada, é só se inscrever aqui, clica no botãozinho de se inscrever e faça parte da minha comunidade. Já deixa aqui também o seu like e o seu comentário do que você achou. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Me acompanha também lá pelo meu Instagram, vou deixar aqui o arroba, para vocês acompanharem os bastidores dos projetos. Eu vou postando por lá durante as semanas e as produções, tudo que está acontecendo. Então, me acompanhe lá no meu Instagram também para não perder nada. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o meu processo de produção autoral, para que você também aprenda a produzir as suas próprias peças. O link com as informações está aqui na descrição, é só dar uma olhada. Conheça também os meus cursos tutoriais voltados para a área de vestuário. Eu vou deixar todas as informações na descrição. No mais, todas as informações extras, lista de material e tudo mais vai estar na descrição. Não esqueça de olhar aqui a descrição abaixo do vídeo. E o restante das informações eu vou passando durante o tutorial, tá? Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Para iniciar o projeto, você vai precisar da medida da cintura da pessoa para quem você vai fazer, ou da sua medida, se for para você, ou da cintura ou da altura que você deseja o cós da sua saia, tá? Se você não quiser uma peça acinturada, você posiciona na medida, a fita na medida que você deseja, se quiser uma cintura mais baixa, tá? Mas você precisa dessa medida inicial para dar sequência e a produção de toda a saia. Então você peça à sua cliente que te envie essa medida, ou tire essa medida em você ou na sua cliente, se for possível, para que você faça a peça sobre medida, tá? Aqui, cada peça vai ser calculada de acordo com a medida da pessoa ou da medida desejada. Além da medida da cintura, nós também vamos precisar da medida da altura que você quer a trama da sua saia. Então, você vai medir da cintura ou do quadril de onde você vai iniciar, onde você quer que a cintura da sua saia fique posicionada, o cós, dessa posição para baixo até a altura que você deseja. A produção da trama dessa saia é uma trama muito simples, tá? Nós usamos dois tipos de nós apenas, que vai ser o nó quadrado e o nó de corrente. Eu vou ensinar cada um deles durante o processo. Mas a gente precisa basicamente de uma trama de nós quadrados, que vai ser a base da trama maior da saia. E aqui na trama da saia a gente vai seguir sempre uma sequência de combinação de nós. A diferença é que a gente começa com uma combinação um pouco menor. E à medida que a gente vai criando a trama, a gente vai aumentando esses espaçamentos, tá? Para ir aumentando o desenho e o espaçamento entre cada uma das tramas, cada uma das fileiras, para a trama abrir e aumentar também a sua circunferência, tá? E agora a gente vai começar tecendo a sequência de nós quadrados para criar aqui essa base do cós. No projeto original, eu utilizei um fio náutico tubular de 3 milímetros, preto, com esses fios metalizados em prateado, tá? Nesse projeto agora que eu vou te ensinar, eu vou utilizar o mesmo fio, porém sem o metalizado e na cor pérola. Esse é o fio náutico tubular de 3 milímetros da Navita Home. Eu vou deixar todas as informações na descrição. Você pode utilizar qualquer fio náutico ou o fio da sua preferência para fazer esse projeto, tá? Pode ser o fio de malha também, se você preferir. Agora que você já tem a medida da cintura, nós vamos fazer a amostra, tá? Então, a partir da medida que você precisa para criar a sua saia, da medida da sua cintura, nós vamos fazer todo o cálculo do material para poder produzir essa peça. Essa amostra, ela vai te auxiliar na hora de fazer o cálculo de quantos metros você vai precisar de fio para fazer todo o cós, tá? Então, eu vou utilizar aqui 2 fios de 50 centímetros. Essa aqui é uma outra cor, mas é o mesmo fio, é o mesmo material, tá? Só que na cor bege. E eu vou pegar aqui um fio do próprio rolo, aqui do meu material que eu vou utilizar. Vou pegar um pedacinho sem cortar aqui, deixar aqui mesmo preso, só um fio para usar de base. Porque a nossa trama, ela vai ser tecida sobre um único fio, tá? Então, eu vou usar esse fio, esse pedaço do fio aqui, que tá no próprio rolo. Depois eu desmancho essa amostra e não preciso cortar esse fio, não perca esse pedaço.
Você vai precisar de 2 pedaços de 50 centímetros do seu material e um pedaço do fio que vem mesmo do rolo pra gente fazer a amostra. Então eu vou prender aqui esse fio só pra eu começar a tecer. E com esses fios aqui de 50 centímetros, eu vou fazer a minha amostra, pra fazer o cálculo. Vou pegar uma ponta de cada fio, vou juntar assim as duas pontas e vou medir 10 centímetros. Então, eu vou deixar 10 centímetros aqui inicial. E esses 10 centímetros eu vou posicionar aqui na marcação dos 10 no meu fio que eu vou usar para fazer a amostra, tá? No fio de base. Então, eu vou marcar aqui nos 10 centímetros. Vou prender na minha base de trabalho. Aqui eu tô utilizando uma placa de isopor de 40 milímetros que tá coberta com tecido. Essa placa, ela ajuda a fixar o alfinete, tá? Então, eu consigo prender a minha trama no alfinete. A partir daqui, eu vou criar uma sequência de nós até que me sobre mais 10 centímetros aqui nas pontas de baixo, tá? Para que depois eu consiga fazer o cálculo da maneira mais fácil. Então, eu vou começar a tecer aqui uma sequência de nós quadrados, que é o nó que eu vou utilizar para fazer a trama. Então, o meu nó quadrado, ele fica com a laçada para a direita. Eu jogo primeiro o fio da direita por cima do fio de base, que é esse aqui em pérola. Pego o fio da esquerda, jogo por cima da ponta do da direita, que eu passei pra cá. Depois eu passo por baixo do fio aqui central, que é o fio de base, e pego a ponta e jogo aqui por dentro dessa laçada que eu criei quando eu joguei o primeiro fio pro outro lado. E aí eu ajusto. Vou ajustar lá perto dos meus alfinetes. Pra completar o nó, eu vou fazer o mesmo processo, só que ao contrário. Eu pego agora o fio da esquerda, jogo pra direita, faço aqui esse número 4. Sobrepondo o fio central, pego o fio da direita agora, eu jogo por cima dessa ponta aqui do fio que veio da esquerda, passo por baixo do fio do meio, do fio central, e jogo aqui por dentro desse espaço que é criado, dessa volta. E eu ajusto. Aqui eu criei o nó quadrado com a minha laçada para a direita. Se você tem o hábito de fazer o nó com a laçada para o lado esquerdo, não tem nenhum problema, tá? Você pode fazer essa sequência de nós da forma que está habituado a fazer, tá bem? Eu faço dessa forma. O que depois a gente vai precisar contar na hora de finalizar e de criar o cos é a quantidade de laçadas, tá? Então, se você faz pra direita, você vai contar as laçadas de onde você iniciar. Se você faz pra esquerda, vai contar do lado que você iniciar. Então, nós vamos lá. Eu vou continuar tecendo aqui a sequência. Eu acho que aqui já tá suficiente. Eu preciso deixar aqui nessas pontas com a medida mais próxima da que eu deixei aqui em cima, que foram 10 centímetros, tá? Então, eu vou medir aqui. Aqui tem 9, aqui tem 10,5, tá bom. Eu já fiz aqui uma sequência de nós. Com esses 50 centímetros da amostra, eu teci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E eu consegui criar uma trama de 6 centímetros, tá? Esses 7 nós criaram 6 centímetros de trama. Agora eu vou fazer o cálculo. Por que que eu deixei essas pontas aqui no início e no final? Porque para fazer a conta agora vai ficar mais fácil subtrair essas medidas redondas, tá? Para fazer o cálculo, nós vamos usar apenas a medida que foi utilizada nessa parte aqui, que foram o gasto do fio que foi usado para fazer os nós. Então, se cada fio desse tinha 50 centímetros, eu vou subtrair os 10 que eu deixei aqui e mais os 10 que ficaram aqui embaixo. Então, dos 50, eu tiro 10, 20. Isso significa que com 50 centímetros de fio, eu só usei 30 centímetros para tecer essa sequência de nós. E são esses 30 centímetros que eu vou usar para fazer o cálculo. Você vai repetir aí na sua casa com o seu material a amostra dessa maneira. Pega um fio de 50, 2 fios de 50, deixa essa sobra de 10 centímetros em cima e depois vai tecendo até sobrar mais ou menos 10 centímetros também de ponta embaixo. Porque aí você vai subtrair do comprimento total do fio que você usou as sobras dessas pontas pra gente fazer o cálculo exato de consumo só
do que foi usado para tecer os nós, para criar esses nós. Então, aqui na minha amostra, eu precisei de 30 centímetros, que foi o gasto que teve nesses fios de 50 centímetros, para fazer essa sequência de nós aqui de 6 centímetros, certo? Agora, a gente vai trabalhar com centímetros para a gente conseguir encaixar cada uma das medidas. Então, se na minha amostra eu precisei de 30 centímetros de fio para criar 6 centímetros de trama, eu preciso fazer o cálculo agora para eu saber quantos centímetros de fio vão ser gastos para eu conseguir fazer a trama de 67 centímetros, que é a medida da minha cintura, tá? Então, eu vou fazer uma regra de 3 bem simples. Eu vou pegar os 30 centímetros de fio, que eu criei 6 centímetros de trama, e eu preciso saber quantos centímetros de fio, e aí eu vou usar o X para representar essa medida. Então, eu preciso de saber quantos centímetros de fio eu vou precisar para conseguir tecer os 67 centímetros da trama da minha cintura, a trama de nós quadrados que eu preciso fazer, tá? Para a base da saia. Então, agora eu faço o cálculo da regra de 3 simples. Eu preciso multiplicar o 6 por x, então dá 6x, que aqui esse x representa o valor que eu preciso para poder saber quanto eu vou precisar de fio aqui. E multiplico 30 por 67, então 30 vezes 67 dá 2010. Agora eu pego o valor de x aqui e pego esses 2010 e divido por esses 6 aqui. Deu 3,35 metros. Tá? Então, deu 335. Essa aqui é a medida que eu vou precisar de fio para eu conseguir tecer os 67 centímetros de trama. Só que aqui, para a gente fazer a nossa sequência, nós vamos usar o fio, é um fio inteiriço que vai ser dobrado ao meio. Então, eu preciso dessa medida 2 vezes, tá? Porque aqui eu fiz a medida com fios separados. No nosso caso, na hora de criar a trama, a gente vai fazer com um fio só, unitário. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 2 e vai ser a medida que eu vou precisar do fio no total. Então, para criar toda a trama de 67 centímetros, eu vou precisar de um fio de 6,70 metros, tá? Eu peguei os 3,35, multipliquei por 2, e esse aqui é o valor. Então, eu vou precisar de um fio de 6,70, que a gente vai usar ele dobrado ao meio para fazer a sequência, e um fio de base, que é esse fio que vai aqui no meio, que precisa ter mais ou menos de 30 a 40 centímetros maior do que a medida da sua cintura, tá? No meu caso, eu vou usar um fio de 1 metro, porque eu acho que já é suficiente, porque ele precisa ter uma sobra no final pra gente poder fazer a amarração da cintura, tá? Então, é por isso que você precisa cortar um fio maior, 30 a 40 centímetros do que a medida da sua cintura pra usar de base nessa sequência. Para a medida do comprimento da saia, então, pra gente encontrar a medida dos fios que a gente vai usar pro comprimento, para tecer a trama, o cálculo é muito simples. Você vai estipular qual é a medida que você quer da altura da sua trama, tá? Então, se você quer o comprimento da saia com 50 centímetros, com 40 centímetros, com 60, isso aí você escolhe, faz a medida no seu corpo. A minha saia, ela vai começar na cintura, então o cós ele vai ficar posicionado na cintura e ela vai ter 50 centímetros de trama, de comprimento da trama, tá? Então, eu estipulei que eu quero uma saia com 50 centímetros de comprimento, que vai da minha cintura até um pouco acima do meu joelho. Então, estipulando essa medida que você quer de altura, então vai ser 50 centímetros da altura da saia, você vai pegar essa medida e multiplicar esse valor, então vai ser 50 centímetros por 7. Independente da medida da altura que você queira a sua saia, você vai sempre multiplicar por 7. Se você quiser uma saia com 30 centímetros só de altura, você multiplica 30 por 7. Se você quiser uma saia de, sei lá, 90 centímetros de altura, de comprimento, você pega os 90 e multiplica por 7. E esse resultado aqui vai dar 350 centímetros, que vai ser a medida que eu preciso cortar os fios para fazer o comprimento da trama da minha saia, tá? Então, todos os fios da minha saia vão ter essa medida, 3,50 metros. Então, essa é a medida suficiente para eu conseguir tecer a trama de 50 centímetros. Eu não tô levando em consideração as franjas, tá?
A minha ideia aqui é fazer uma trama de 50 centímetros com umas franjas com o que sobrar. Eu não quero deixar franjas muito grandes. Se você quiser criar as franjas maiores, eu aconselho a acrescentar ainda um valor, uma medida em cima desse valor que der aqui no seu cálculo, tá? Pode aumentar 30, 40 centímetros, dependendo do tamanho da franja que você quer. Lembrando que esse fio ele vai estar dobrado ao meio, então se você quer no final que a sua franja fique com 20 centímetros, aumente 40, tá? Então sempre dobre a medida. No meu caso eu vou manter essa medida e o que sobrar fica como franja, tá? Eu não vou estipular muito. Acredito que não vai sobrar muito, porque aqui já tá com a medida exata para fazer esses 50 centímetros de trama, tá? Se você deseja criar franjas maiores, você tem que acrescentar o valor, a medida dessa franja. Então, se você quiser uma franja de 20 centímetros, acrescente o dobro da medida, porque o fio vai ser usado dobrado. Se você quiser franjas maiores, e aí você estipula a medida que você quer e faz o acréscimo desse valor aqui, tá? A quantidade de fio que a gente vai precisar vai depender da quantidade de trama, de quantidade de nós que a gente conseguir tecer nessa trama aqui que vai ser a base, tá? Então, primeiro você faz essa trama e depois você começa a cortar os fios de 2 em 2 até completar a medida. Não tem como estipular exatamente quantos fios você já vai precisar de início, porque vai variar de acordo com a medida da sua cintura. E aí, nos próximos passos, eu vou te mostrar como fazer cada parte. Então, para começar o projeto, eu cortei os 2 primeiros fios, que é o fio de 1 metro, que vai servir de base para eu tecer os nós, e o fio de 6,70 metros, que eu vou usar para tecer a sequência de nós quadrados. Então, eu só cortei esses 2 fios. Primeiro eu vou fazer essa sequência para depois eu saber a quantidade de fios que eu vou precisar para fazer o restante da peça. Então, para começar, a gente vai fazer uma sequência de nós quadrados. E aí, você precisa deixar aqui no início desse fio aquela margem que você colocou de sobra para amarração ou para fazer o fechamento, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar 15 centímetros em cada ponta. Então, numa primeira ponta, eu vou deixar 15 centímetros. Eu vou medir 15 centímetros e vou começar a tecer a sequência de nós quadrados a partir daqui. Então, eu vou marcar aqui com o meu alfinete os 15 centímetros. E esses 15 centímetros serão suficientes para depois eu fazer a amarração, tá? Porque eu vou usar também um botão de mola. Agora eu vou pegar o fio maior. Então, eu vou dividir esse fio ao meio. Eu vou posicionar essa metade da medida aqui por baixo. Vou tirar aqui o alfinete. Na mesma medida dos 15 centímetros. Vou prender com o mesmo alfinete. Mas eu preciso que ele fique por baixo do meu fio de base, tá? Então, ele tá passando aqui por baixo. Eu tenho o fio de base por cima do fio que eu vou usar para tecer a trama. Então, agora é só eu começar a tecer a sequência de nós. Assim como eu fiz na amostra, eu vou tecer aqui até completar 77 centímetros de trama de nó, tá? Então, eu vou fazendo os nós e vou medindo com a fita. Finalizei a minha sequência de nós. A minha trama de nós quadrados ficou com 67 centímetros do início da trama até o final. E agora eu vou começar a posicionar os fios que vão formar a trama da saia. Bom, então agora eu vou começar a posicionar os fios. E aqui a gente não vai ter muita noção do início, eu não consigo te passar uma quantidade exata de fios, tá? O que eu vou fazer é cortar de 2 em 2, nessa medida aqui, que foi o cálculo que eu fiz,
tá? De 3,50 m. Então, eu cortei 2 fios de 3,50 m e vou começar a posicionar, vou cortando de 2 em 2 até eu completar a minha trama, tá? Porque tem um posicionamento que a gente vai seguir, que é o seguinte, eu vou começar aqui dessa ponta, eu ainda não fiz o acabamento do final, porque a gente ainda vai, provavelmente a gente vai ter que desmanchar ou fazer ainda algum nó aqui, pra casar a quantidade certinha dos espaçamentos, tá? Então, eu vou começar desse lado, que eu não tenho como ajustar, foi lá do início da trama. Eu vou posicionar a minha sequência de laçadas de nó, então eu comecei com a laçada aqui pra direita, eu vou posicionar essas laçadas pra baixo, que é onde eu vou passar os meus fios, eu vou prender aqui com o alfinete. E eu vou começar a posicionar os meus fios, tá? Então, eu já peguei aqui um fio de 3,50, já cortei o primeiro. E aí, o primeiro fio eu vou posicionar logo aqui entre esses dois primeiros nós, essas duas primeiras laçadas, tá? Nesse elozinho que tem aqui no meio entre eles, tá? Então, tem aqui um elo por baixo, eu vou passar o meu fio aqui. Então, eu tenho o primeiro nó e o segundo nó, e o fio tá passando entre eles. Vou pegar esse fio e vou dividir ele na metade, então eu tenho que ficar com as duas pontas com o mesmo comprimento. É só unir as duas pontas e posicionar, ajustar aqui o fio na metade da medida. Então, eu fico com as duas pontas com a mesma medida. Eu agora vou posicionar o segundo fio aqui do lado desse, no próximo elo. Então, eu pulo uma laçada do nó, então eu tenho aqui a laçada do nó. Então, eu pulo essa laçada aqui, eu já posicionei o fio aqui. E eu vou posicionar o próximo aqui no próximo espaço entre os próximos dois nós. Posiciono o fio pela metade também, pra ficar com as duas pontas com a mesma medida. Aí, pra fixar já esse fio aqui na medida, eu vou fazer um nó quadrado pra prender ele aqui. Então, as duas pontas que estão aqui saindo por cima da trama, eu vou colocar elas no centro. E as duas que saem aqui por baixo da trama, eu vou usar pra tecer o nó. Então, eu vou fazer aqui um nó quadrado. Então, eu já tenho aqui os dois primeiros fios posicionados. Para posicionar o próximo, os dois próximos, que vão ser sempre de 2 em 2, tá? Os dois próximos eu vou pular 3 nós, e aí, na sequência dessas três laçadas, eu vou posicionar os próximos dois. Eu já tenho aqui mais dois fios de 3,50, 3,50 m, todos os fios vão ter a mesma medida. Eu vou pular 3 nós, então, 1, 2, 3. 3 laçadas de nó, e vou posicionar o próximo fio aqui, entre o terceiro e o quarto nó na sequência, tá? E agora o segundo fio no nó seguinte, tá? Na laçada, no espaço entre os dois próximos nós. Então, eu tenho aqui o primeiro, tenho aqui a laçada, eu já posiciono o fio aqui na sequência. E aí, antes de continuar para os próximos, eu já faço aqui o nó quadrado também, para fixar esses fios na posição. Agora, eu vou repetindo esses passos, então, eu posiciono o fio, agora eu conto 3 nós e posiciono o próximo fio aqui. Os próximos dois, um aqui e um do outro lado, na sequência. E vou fazendo essa sequência. Posiciono os fios, pulo 3 laçadas. Aí, posiciono as duas pontas, os dois fios. Depois, na sequência do último fio posicionado aqui, eu conto mais 3 e vou fazendo isso até eu completar, tá? Até chegar lá no final. E aí, eu vou cortando os fios à medida que eu for precisando deles. Se você quiser já contar tudo até o final para ver quantos fios vão ser precisos e cortar todos de uma vez, você também pode fazer isso. É só ir contando assim. Por exemplo, aqui eu posicionei os últimos, então eu vou contar 3,
Daí eu posiciono um fio aqui, depois outro aqui. Daí eu conto mais 3. Então aqui já são 2. Você pode ir marcando com alfinete assim, ó. Se quiser. Então, aqui vão 2 fios. Aí eu conto depois 1, 2, 3. Coloco o alfinete aqui de novo, onde eu vou posicionar os próximos 2 fios. Então, um de um lado, outro do outro, na próxima laçada. Conto 3 de novo e vou marcando até no final para eu saber quantos fios eu vou precisar no total, tá? Você pode fazer isso se quiser, porque aí você já corta tudo de uma vez. Ou pode cortar na medida que for precisando, tá? Eu vou continuar posicionando os meus fios aqui até eu finalizar. Chegar aqui na outra ponta, para eu ver se a quantidade de laçadas que eu tenho aqui vai ser suficiente, porque eu preciso terminar com os últimos 2 fios aqui nesses últimos 2 nós, tá? Entre esse segundo nó aqui, sobrando essa última laçada aqui no final. A gente precisa deixar essa última laçada no fim, assim como eu fiz lá no início. E aí a gente tem que ver se a quantidade de laçadas vai ser suficiente, ou se vai sobrar mais, ou se vai precisar fazer mais um nozinho, tá? Então, eu vou continuar aqui e quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto pra mostrar. Chegando aqui no final da trama, eu vou posicionar os 2 últimos fios. E aqui foi o que eu falei antes. No meu caso, eu vou ter que criar mais um nó para completar, porque eu tenho aqui as 3 que eu preciso pular. Então, eu consigo colocar um fio aqui, mas ainda me falta uma volta para eu colocar o segundo fio, para eu terminar com 2 fios, tá? Então, eu vou completar. Como a minha tira, ela tá com um pouco menos do que 77, que é a medida da minha cintura, eu posso criar mais alguns nós. No seu caso, pode acontecer isso aqui, de você ter que criar mais uma laçada para completar. Ou também pode acontecer de você completar e chegar aqui e tiver sobrando alguns nós. Ao invés de você criar mais, você pode diminuir também, tá? Aqui no meu caso eu não vou diminuir, porque senão vai ficar pequeno demais. Fica muito menor do que a minha cintura. E aí vai ficar um espaço muito grande atrás, tá? Então, veja que vai adaptar melhor no seu projeto. Aqui no meu caso, eu vou criar mais uma laçada para conseguir completar. Pra mim, é a melhor alternativa aqui. Mas se no seu caso, você tiver, se a sua última sequência tiver aqui assim, ó, tiver sobrando 2 nós, vamos supor que esses 2 fios aqui, eles estivessem aqui, ó, nessas 2 posições. E tivesse me sobrado 2 nós aqui no final. O que eu ia fazer, ao invés de criar mais para colocar mais fios, eu ia só desfazer um nó e fechar aqui, tá? Pra completar. Fazer o acabamento e tava feito. Então, você pode adaptar de acordo com o seu projeto, com o seu resultado, quando você chegar aqui no final, tá? Depois de ir completando tudo. Então, eu vou criar aqui mais uma laçada, mais um nó. Porque aí eu vou ter a quantidade de elos que eu preciso. Então, eu tenho aqui as 3 laçadas que eu preciso pular e vou ter aqui os 2 espaços para eu colocar os 2 últimos fios. Antes de fazer essa última laçada aqui, eu já vou fazer o acabamento dessas pontas, tá? Então, eu vou passar elas aqui por trás, pelo avesso, por dentro da trama, só por umas 2 laçadas, só para prender esse fio aqui por trás. Eu solto aqui o nó e jogo eles aqui para trás, para facilitar, para que as pontas fiquem presas, tá? Então, eu tô fazendo isso pelo avesso, tá? Eu joguei as pontas pro avesso. Eu afrouxei aqui o nó, agora eu vou ajustar ele outra vez pra finalizar o acabamento. Agora eu ajusto aqui as sobras. E aí eu faço o acabamento aqui
das pontas. Eu vou cortar o que tá sobrando e vou queimar as pontinhas, tá? Porque o meu fio é sintético e eu faço o acabamento dele com fogo. Agora eu vou posicionar os 2 últimos fios, que eu já tenho aqui a minha trama pronta, então eu pulo os 3 e vou posicionar aqui os 2 últimos. Tenho aqui todos os fios posicionados. Agora a gente vai para a produção da trama. E aí você tem 2 opções: colocar no manequim, se você tiver, ou então pendurar numa arara, inicialmente, ou até mesmo começar aqui o projeto na mesa. Eu vou iniciar a primeira sequência da trama aqui, depois eu vou levar para o manequim. Agora que eu já posicionei todos os fios, eu vou começar a tecer a trama. Vou começar aqui porque vai ser mais fácil de explicar como vai ser o processo de execução dos nós. Como eu disse no início, nós vamos utilizar o nó quadrado e o nó de corrente. Para fazer os nós de corrente, as sequências de nó de corrente, a gente precisa de 2 fios só, tá? Então, nós vamos sempre dividir as 4 pontas de cada nó em 2 partes. Então, eu tenho aqui essa parte que é da parte da abertura nas costas, do centro das costas, tá? E tenho aqui a parte que vai fazer a trama central. Vou explicar primeiro como é que nós vamos fazer a sequência, qual é o nó e como ele é feito. Você escolhe um dos lados para começar. Eu sempre começo criando a primeira laçada para fora aqui do nó, tá? Então, sempre começo com o fio de dentro para fora. Aqui do outro lado vai ser a mesma coisa, eu inverto. Eu pego o fio de dentro e começo com ele, para criar sempre a primeira laçada aqui para fora do nó. Então, eu pego o fio aqui do centro, jogo por cima do fio da extremidade, passo ele por baixo e volto aqui por dentro dessa laçada. Então, eu jogo ele aqui por baixo do fio e volto por dentro. Desse jeito, eu faço esse movimento. E aí eu ajusto. E essa aqui é a laçada do nó. Então, eu fiz pro lado direito, agora eu vou fazer o contrário. Então, vai ser sempre uma vez você faz com a laçada de um lado e depois a sequência pro outro lado. Então, você usa primeiro um lado do fio, um fio para um lado e depois usa o outro. Então, a gente fez primeiro com esse, fez aqui a laçada. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu pego o fio daqui e vou fazer a laçada por cima desse. Jogo o fio por cima, crio aqui essa passagem, essa volta, puxo ele por baixo e aqui por dentro. Então, eu puxo aqui, faço essa laçada e ajusto. E aí, a gente vai criando as correntinhas, tá? Essas voltas aqui, uma para um lado, outra para o outro. Então, eu fiz agora com esse fio, agora eu vou fazer com esse aqui novamente. Jogo pro lado, passo por baixo e volto por dentro. Faço aqui essa volta e ajusto. Agora, novamente pro lado oposto. Passo por baixo e por dentro. Essa é a sequência de nós que nós vamos usar para criar as tramas que vão criar essa parte lateral aqui desse triângulo, né? Que vai fazer o desenho. E a gente vai unir depois isso com um nó quadrado aqui no centro. Então, eu fiz aqui a primeira sequência. Essa primeira sequência será sempre de 4 nós. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu fiz um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, tá? Então, eu tenho 4 nós. Eu vou criar toda essa sequência em todos os nós aqui, 2 sequências de 4 nós como essa. Aqui na extremidade também. Eu vou fazer primeiro, sempre primeiro para a extremidade, tá? O primeiro nó. Então, aqui eu começo com o do centro, jogo por cima e puxo por baixo. Agora, ao contrário, jogo por cima e puxo por baixo. Ajusto. Agora, ao contrário, pro outro lado, jogo por cima, puxo por baixo.
E o último, com o fio da esquerda, pra fazer a última laçada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 nós desse lado, 4 nós desse. Agora, eu vou separar esses e vou fazer isso em todos os nós aqui, por toda a largura, por todo o comprimento dessa tira do cos. Sempre de 2 em 2. Eu pego 2 fios de uma extremidade do nó e faço a sequência. Então, eu quero a primeira laçada pra fora, eu começo com o fio do meio. Então, eu jogo por cima e puxo por baixo. Ajusto. Novamente. Terceira laçada. E a quarta. Agora eu passo pro próximo fio. Então, eu faço o primeiro nó pra direita, o segundo nó, o terceiro e o quarto. Criei mais 2 sequências. À medida em que a gente for criando as sequências, sempre que tiver 2 combinações aqui, ó, eu tenho uma tira que vem de um lado, uma sequência que vem de um nó e outra sequência que vem do outro nó. Aqui a gente vai casar, vai unir essas 2 sequências com um nó quadrado. Então, a gente pega as 4 pontas da sequência que já foi feita e cria um nó quadrado aqui no meio, para unir essas 2 sequências. Toda a trama ela vai ser feita dessa forma. Então, a gente faz toda uma fileira com a quantidade de nós de 2 em 2. Vai unindo de 2 em 2, assim, com o nó aqui no centro, tá? Criando esses triângulos invertidos aqui por toda a volta. Depois, a gente vai fazer uma segunda sequência exatamente igual. Vai ter umas diferenças só aqui nas extremidades, que a gente vai precisar fazer o dobro da quantidade de nós. Como a gente não tem aqui um fio para poder encaixar e fazer essa junção, a gente vai criar uma sequência inteira isso aqui, tá? A gente vai sempre dobrar a quantidade de nós. Eu fiz 4, depois eu faço mais 4 para dar a medida e unir. Mas eu vou completar essa sequência todinha dessa forma aqui. Depois eu vou pro manequim pra gente continuar. Finalizei aqui a primeira sequência por todo o comprimento aqui da minha fileira de nós quadrados lá da base. E agora, antes de eu passar pro manequim, eu já vou mostrar pra você qual vai ser a próxima etapa, tá? Porque eu acho que aqui vai ficar mais fácil. Eu vou criar aqui novamente mais uma sequência dessas aqui de 4 nós, tá? Então, em todos esses fios aqui, na próxima fileira, vamos dizer assim, nós vamos repetir novamente essa sequência de 4 nós correntes, tá? Em todas as pontas aqui, para criar novamente essas 2 sequências em cada nó. Então, eu vou criar aqui a minha primeira sequência, aqui onde eu tenho o meu primeiro nó, tá? Então, eu tenho aqui o nó e eu aqui crio 2 sequências de 4 nós. Então, eu criei aqui os 4 nós, 1, 2, 3, 4. E aqui na lateral, como eu disse, eu não tenho aqui, essa parte, a gente vai fazer uma abertura aqui na sequência, porque vai ser depois onde a gente vai fechar e vai criar o centro das costas. E eu preciso ter essa abertura aqui, essa parte não pode ser unida, tá? A circunferência não pode ser toda fechada, porque senão não tem o espaçamento suficiente para vestir. Então, a gente tem que deixar aqui esse espaço, que vão ser de mais ou menos 3 sequências dessas aqui de nós em corrente, tá? Então, pra eu completar aqui, eu preciso criar mais trama
para que eu consiga chegar aqui no final, na mesma altura dessa medida aqui, para eu criar um novo nó aqui embaixo. Então, eu vou fazer um nó aqui, intercalado aqui embaixo, como eu fiz aqui no início. Para eu completar aqui a quantidade de nós que eu preciso, eu vou criar mais 4 sequências. Então, se na primeira eu fiz 4, eu vou repetir aqui novamente, já que eu não tenho esse nó aqui no meio para poder fazer essa junção, eu vou continuar tecendo a sequência, criando mais 4 nós. Então, eu fiz o último para cá, agora eu faço pro outro lado. Eu vou só seguir fazendo a sequência, tá? Então, eu vou fazer mais 4 nós. 2, 3, 4. E aí, eu já tenho a quantidade de nós que eu preciso pra encaixar aqui embaixo, tá? Então, eu criei uma trama que ela ocupou toda essa altura aqui, pra que eu consiga encaixar ela junto com essa outra trama que sai desse nó, pra criar um nó quadrado aqui embaixo outra vez. Então, agora, eu vou unir essa trama da lateral com essa trama aqui que sai desse nó. Faço aqui um nó quadrado. E fecho essa primeira parte da lateral. Aqui é como se eu estivesse criando aquela parte da abertura onde vai um fecho zíper da saia normalmente, tá? Essa parte vai ficar para as costas, ela vai ficar mesmo aberta. O que eu fiz ali foi essa primeira sequência aqui da lateral, tá vendo? Eu vou criar essa abertura aqui, então eu vou criar essas duas partes, essas duas sequências, pra depois eu fechar aqui e fazer todo o restante da saia com a circunferência fechada. Mas eu preciso deixar essa abertura para que facilite na hora de vestir a peça, tá? Se eu fizer ela toda, a trama toda fechada, pode ser que dificulte um pouco a elasticidade para você conseguir vestir. Então, eu deixo essa abertura, eu faço essas duas sequências antes de começar a unir a trama e fechar ela, fazer ela toda completa. Agora, eu vou continuar criando aqui a segunda parte, então eu vou continuar repetindo o que eu já fiz aqui em cima. Eu vou fazer sequências de 4 nós correntes em todas essas partes e vou unindo de 2 em 2 com um nó quadrado aqui no meio, assim como eu fiz aqui, tá? Só que agora a gente faz aqui no centro e vai criando sequências intercaladas. Eu tenho um nó aqui e um aqui, eu vou criar um nó aqui embaixo, com as duas sequências de cada nó, com 4 nós de corrente. Eu já passei aqui a trama pro manequim, tá? Se você não tiver um manequim, não tem problema. Você pode pendurar, usar um cabide desses, assim, ó, que tem esses ganchinhos, pra pendurar aqui a saia pelo cos. Prende aqui ela dobrada mesmo e vai fazendo a trama, tá? É que como os fios são muito longos, é mais fácil tecer todo o processo com ele pendurado assim, com os fios esticados e com mais mobilidade pra você conseguir trabalhar, tá? Se você não tiver, então, um manequim, você pode usar um cabide desses, ou então pendurar numa arara, como geralmente se faz os projetos em macramê. Mas não se prenda ao manequim, tá? Pode pendurar a sua trama do jeito que você quiser e achar mais fácil para trabalhar. Como eu tenho um manequim, eu vou trabalhar no manequim porque também é uma forma mais fácil de eu mostrar pra você qual é o processo, tá? Então fica mais fácil de visualizar. Eu finalizei aqui o processo de produção da trama, então já fiz toda a segunda trama por toda a volta, tá? Então já criei aqui esse primeiro losango, esse primeiro desenho da trama. Agora a gente vai repetir isso aqui, então eu vou criar mais 2 sequências com a mesma quantidade de nós em cada intervalo aqui, com 4 nós novamente, tá? E mais uma dessa aqui de 8 nas extremidades pra gente terminar de fazer a abertura aqui central das costas. Depois que a gente finalizar aqui essas próximas sequências, a gente começa a fechar aqui no centro e vai fazer a trama toda fechada, tá? Então agora eu vou continuar criando a sequência de nós, eu vou fazer novamente. Aqui eu já sei que eu preciso criar 8 nós, que eu vou repetir essa sequência aqui. Então eu vou criar 8 sequências de nós aqui nessa parte lateral, tá? Da abertura ainda da saia. Então, 2, 4, 6, 7 e 8. Então, eu fiz aqui a primeira sequência, que é uma igual a essa que eu fiz aqui em cima, tá? Então, eu já tenho aqui essa parte da abertura do centro da saia. E agora eu vou criar as próximas sequências. Então, eu tenho que fazer aqui mais 4, depois mais 4 e fechar aqui no meio.
Agora eu faço a união dessas duas partes com um nó quadrado. E aí, depois eu vou criar a próxima fileira aqui embaixo, que vai unir aqui com essa parte lateral, tá? Então, eu vou repetir. Eu tô fazendo aqui a primeira etapa, que é como se fosse essa aqui de cima. Depois, eu vou fazer a segunda, que é essas duas partes aqui de baixo, que completam esse X. E aí, depois, eu vou ter aqui a quantidade de trama. Deixa eu fazer aqui logo. Eu vou fazer mais duas sequências, né? Que eu disse. Então, vai ser essa aqui de cima, que eu vou completar com 4 nós, e mais uma aqui de 4 nós. Então, eu teci aqui mais 4 nós e agora eu vou unir aqui com essa outra parte. Pronto, fiz aqui, então eu já criei as duas novas sequências que eu queria de nós correntes, com 4 nós em cada, e eu vou completar toda essa faixa aqui, até chegar aqui do outro lado, tá? Exatamente igual, eu faço aqui a sequência de 8 e vou fazendo as de 4 duas vezes, com amarrações de nós quadrados no centro. Finalizei toda a sequência por toda a volta, então eu já tenho aqui os dois lados fechados, com duas sequências de 8 nós aqui nessa abertura, e todas as outras sequências com 4 nós, tá? 4 nós correntes. Agora, a gente vai fechar aqui essa circunferência, então eu vou criar aqui nessas duas tramas, mais uma sequência de 4 nós por toda a volta, pra gente completar aqui essa trama. Então, eu vou fazer aqui nessas duas pontas 4 nós de cada lado. E também em toda a volta, tá? Então, eu vou criar aqui uma trama de 4 nós, mais uma trama de 4 nós. Então, eu fiz aqui 4 nós de um lado da abertura, tá? Nos dois fios mais da extremidade. E agora, do outro lado aqui, nos outros 4. Aliás, nos outros 2. São 2 fios. Nesses 2 aqui desse lado, eu vou fazer mais 4. Agora, com os 4 nós feitos de cada lado, eu vou fechar essa circunferência com um nó quadrado e vou unir essa abertura aqui. Vou fechar essa abertura que eu tenho aqui em cima. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer toda a trama fechada por toda a volta da peça, tá? Já não teremos mais essa abertura. A partir daqui, a trama vai ser completa. Como eu fiz aqui mais uma sequência de 4 nós, eu vou completar toda a volta nessa fileira aqui também com 4 nós, tá? Com 4 sequências de nós correntes. Então, eu vou repetindo isso até eu completar toda essa volta aqui, toda essa fileira. A partir de agora, eu vou começar a criar essas sequências de nós correntes com mais nós, tá? Porque eu quero que a minha trama, ela fique mais larga. Se você quiser que a sua trama continue assim, bem ajustada ao corpo, você pode manter esse padrão de 4 nós por todo o comprimento. Como eu quero que a trama comece a abrir, ela comece a ficar mais larga aqui embaixo, eu não quero que ela fique justa, eu vou começar a abrir. E o que eu vou fazer é aumentar a quantidade de nós aqui nesses nós correntes, para aumentar esse espaçamento aqui, tá? Esses desenhos, para que a minha trama comece a ficar maior, mais larga. Então, eu vou aumentando a quantidade de nós à medida que eu vou criando novas camadas, novas fileiras. Eu vou começar agora a criar sequências com 6 nós. Então, eu já criei 1, 2, 3, 4, 5 sequências com 4 nós. E a partir daqui, eu vou criar agora com 6.
Eu vou criar mais 3 ou 4 com 6 nós. Da mesma forma, o processo é o mesmo, só que ao invés de fazer só 4 nós, eu vou criar 6 nós, tá? Em cada parte dessa. Então, eu vou criar mais 3 ou 4 partes dessa com 6 nós e depois eu vou aumentar mais ainda. Então, eu vou aumentando gradativamente para minha saia começar a abrir, a ficar mais larga, tá? Pra trama aí ficando mais larga e mais aberta. Porque eu quero criar esse efeito. Como eu disse, se você quiser manter o padrão da saia mais ajustada, faça com uma quantidade menor de nós. Se você quiser criar esse efeito que eu vou criar aqui, vá aumentando a quantidade de nós, assim como eu vou fazer. Então, a partir daqui, agora eu vou começar a criar tramas de nós corrente com 6 nós. Então, eu faço o processo é o mesmo. Criei o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiz 2 nós a mais. 2, 4, 6. Você já consegue perceber que essa parte começa a ficar maior. Você pode ir puxando assim também. Esses nós não precisam ficar muito apertados, porque senão a trama começa a ficar dura, tá? Quanto mais frouxo a sequência estiver, mais maleável vai ficar a trama. Criei aqui mais 6, 2, 4, 6. E aí eu junto aqui da mesma maneira, tá? Faço a união aqui das duas tiras com o nó quadrado. Sempre criando esse desenho de losango aqui, tá? Então, a gente vai começar a aumentar essa proporção à medida que a gente vai crescendo a trama. Finalizei aqui a sequência de 6 nós. Eu fiz 4 sequências, tá? 4 fileiras. Eu comecei aqui com a de 6, então essa aqui é a primeira. Eu fiz 1, 2, 3, 4 no total. E aí você já consegue perceber como ele começa a fazer aqui. Ele abre, olha, porque a gente tá aumentando a quantidade de nós e vai aumentando esse espaçamento, então a saia ela começa a abrir. É como se ela estivesse criando um efeito godê, tá? Ela fica mais arredondada, ela não fica tão ajustada quanto estava aqui em cima. É o que eu disse. Se você quiser manter o efeito dela mais justa, sempre justa, continue criando as sequências com menos nós, tá? Com a mesma quantidade de nós do início ao fim. Agora, se você quiser que ela crie esse efeito mais largo, é claro que ela não fica armada assim quando a gente veste, tá? O peso dos fios acaba levando ela pra baixo, só que ela fica mais fluida, aliás, mais frouxa. Na saia fica mais confortável pra vestir, não fica tão justa no corpo, tá? Não fica uma trama reta, ela acaba criando um efeito diferente. Bom, agora
eu vou começar a criar tramas com 7 nós, tá? Então, a partir daqui eu fiz 4 com 6 e eu vou abrir um pouco mais. Então, as próximas tramas eu vou fazer com 7 nós, as próximas sequências, com 7 nós aqui dessa laçada de nós correntes, pra abrir ainda um pouco mais, tá? Então, eu vou fazer mais 3 fileiras até aqui, com a quantidade que eu já fiz, ela tá com 28 centímetros aproximadamente. Então, eu vou criar mais algumas fileiras agora com 7 nós aqui nessas partes daqui pra baixo. E aí, eu vou ver qual vai ser o resultado. Vou vestir pra ver se o comprimento já vai ficar legal, senão eu continuo criando mais. Finalizei aqui as últimas fileiras com 7 nós. Então, eu fiz até aqui com 6, 2, 4, 6. A partir daqui, dessa fileira, eu fiz mais 3 fileiras com 7 nós, tá? E eu vou parar por aqui, porque como eu não levei em consideração na hora de fazer o cálculo do comprimento dos fios o tamanho das franjas, o meu fio ele já tem um gasto bem grande, então ele já tá aqui no final e eu quero deixar uma franja. No início não, a ideia inicial era completar toda a trama até o fim, só que agora eu decidi deixar a franja. Então eu vou parar por aqui. O meu comprimento total da saia, da trama, tá dando 42 centímetros. A ideia, o cálculo que eu fiz era para 50. A ideia não era deixar uma franja muito grande, só que eu mudei de ideia no caminho, então eu vou deixar essa franja. Eu vou parar por aqui, porque já tá com um comprimento legal. Acho que se eu fizer 50 vai ficar muito comprida. E aí eu vou ter ainda uma quantidade aqui de fio para fazer a franja, tá um comprimento legal. Como eu não levei em consideração a medida das franjas na hora de fazer o cálculo, se eu fosse completar a trama para fazer os 50 centímetros que eu tinha pensado inicialmente, não ia ter franja, tá? Então, não esquece de levar em consideração o tamanho das franjas na hora de fazer o cálculo do comprimento dos fios, como eu falei lá no início. Bom, então eu vou finalizar por aqui, eu já tenho a trama no tamanho que eu quero. Ela fica assim um pouco armada, porque eu acabei apertando um pouco demais os nós. Mas à medida que for usando, ela vai amaciando a trama, tá? Então ela vai ficando mais maleável, mais fluida. E aí não fica tão armado. Mas também na hora que a gente veste não fica assim. Porque ela tende a puxar pra baixo o peso e aí ela acaba assentando melhor no corpo, tá? Isso é só por causa do efeito do fio. E como eu tô puxando pra fora, ele faz esse efeito. Mas é só pra mostrar como ela abre, como a trama abre, pelo fato de eu ter aumentado a quantidade de nós aqui à medida que eu fui tecendo a trama, tá? Então, se você quiser uma trama mais justa, mantenha sempre a quantidade menor de nós, a trama inicial lá de 4 nós, que aí você vai conseguir fazer uma trama mais justinha. O acabamento, pra gente finalizar aqui, eu faço com um nó de gravata, tá? Então, aqui eu já fiz alguns, eu deixei os últimos aqui, pra eu poder te mostrar como eu faço esse nó. Eu vou subir a saia pro manequim um pouco para que o fio fique no fundo preto, que vai ser mais fácil de visualizar. Pra gente finalizar a trama, nós vamos fazer 2 sequências de nós de gravata, que vai criar esse acabamento aqui. Então a gente vai unir todas essas pontas e deixar esse nó e essa trama presa. Para fazer isso, você vai utilizar um desses fios aqui que sai do centro da trama do nó. Pode ser o que tiver com comprimento maior, no meu caso aqui os dois estão com o mesmo comprimento. E aí você vai pegar esse fio, vai jogar ele pra lateral. E esse fio que sai aqui da extremidade do nó, você vai jogar ele pro centro. Ele tem que passar por cima do fio que a gente vai usar pra fazer a laçada, tá? Então vão ficar aqui as 3 pontas no centro e esse fio aqui, que sai aqui do meio do nó, é que a gente vai usar pra fazer a laçada. Eu pego o fio e aí eu vou fazer o seguinte movimento. Eu preciso criar uma laçada aqui primeiro pra depois eu fazer o ajuste do nó. Então eu vou pegar o meu dedo. Vou passar o fio na frente do meu dedo, por trás, fazendo essa laçada aqui. E aí a gente vai criar essa volta. Aí eu pego a ponta que tá aqui do outro lado, passo por trás de todas as pontas e puxo aqui por dentro da laçada que eu criei. E aí eu ajusto. Ajusto aqui por trás. Ajusto as pontas, as outras que estão passando por dentro, que estão na amarração. E agora eu vou repetir e criar mais uma laçada dessa, abaixo dessa que eu já fiz, tá? Pra fixar ainda mais. Então eu pego aqui o fio do mesmo jeito aqui. Eu vou pegar aqui o fio, eu vou laçar ele, eu passo ele por trás do meu dedo
E aqui por cima, tá? Dos fios. Por cima dele mesmo aqui. Que aí eu crio essa laçadinha aqui, desse jeito. Passo a ponta por trás dos fios e puxo aqui por dentro. Ajusto bem. E aí eu tenho as duas laçadas do nó de gravata que vão fixar essa trama e finalizar aqui o acabamento da sequência. E aí ficam dois nós, as duas laçadas ficam na parte de trás do nó, tá? Aqui pela parte do avesso. E aí você vai repetir esse processo em todas as pontas, por toda a volta. Se a ponta do fio maior estiver do outro lado, é o mesmo processo, só que você faz ao contrário. Põe aqui o dedo, você pega o fio que você quer usar, joga da extremidade pro meio, passando por cima, tá? Aí a gente faz a volta aqui do dedo do mesmo jeito. Então eu pego e passo pela frente do meu dedo, por trás e por cima aqui dos fios, pra criar essa voltinha. Jogo lá por trás e puxo aqui por dentro. Ajusto. É o mesmo processo, só que você faz com o fio do outro lado pro outro lado, não. Mas fica igualzinho o acabamento. De novo, passo pela frente, por trás do meu dedo e jogo aqui por cima dos fios. Passo a ponta por trás e puxo por dentro do elo. E aí eu tenho o acabamento exatamente igual, só que eu fiz com o fio ao contrário, tá? Independente do lado do fio que você escolher, o acabamento sempre vai ficar o mesmo. E assim a gente finaliza todo o acabamento dos nós aqui da nossa saia. E esse é o resultado final do projeto da saia diamante. Antes de terminar, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever no canal. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.